o som estava muito baixo, por isso que eu acabei saindo e entrando novamente, tá bom? Então vamos chegando aí, chamando o pessoal, Débora e Silvana, só entrar e solicitar a entrada para a gente conectar aqui as três, tá bom? Só aguardar um pouquinho, prazer, Tati. Seja bem-vinda. Vamos lá. Isso. Vamos entrando e vai disparando o aviãozinho, chamando os amigos aí, que a live de hoje vai ser muito importante. Agora. Olá, melhorou? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou muito. Não estava ouvindo nada. Agora vamos chamar a Silvana, peraí. O pessoal está chegando. Vamos lá. Tem bastante gente que falou que ia assistir hoje. Aê, Olá! fala um pouquinho. Ah, melhorou. Melhorou? 100%. Então, o Boa pessoal que está noite. chegando aqui agora, eu peço que vocês, cada vez que chegar uma pessoa aqui, por favor, compartilhe com 3 pessoas. Eu, Débora e a Silvana também vamos mandar alguns aviãozinhos aqui, alguns aviãozinhos para a gente ir chamando os amigos, tá bom? Essa live é uma live muito importante para todas as pessoas, sabendo que a gente está no Setembro Amarelo e tantas pessoas têm uma vulnerabilidade de falar sobre esse assunto que é real, né? É muito real e acontece, e a gente sabe que esse mês é um mês bem vulnerável aí para as pessoas, por isso que a gente está aqui para conversar com vocês, tá bom? Então, se vocês puderem disparar aí o convite para os colegas, se cada pessoa que está aqui na live disparar para 3 pessoas, a gente vai levar aí uma mensagem para sensibilizar, sabendo que a gente pode prevenir aí a vida de alguém, né? Então é algo muito sério que a gente precisa conversar aqui, tá bom? Eu estou só compartilhando com os meus amigos aqui, faça isso também, que é importante, tá? Peraí, só um pouquinho, gente. Já estou acabando aqui. Vamos lá. Aguenta aí, já estou acabando. Pronto. Mandei para bastante gente. Então, excelente noite para vocês que estão chegando aqui. Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas para a gente falar sobre um assunto muito sério, que é a vida de alguém. Diferente do que todo mundo pensa, nem sempre o suicida vai contar para você, né? E é isso que as especialistas vão trazer aqui. Eu confesso para vocês que a psiquiatria nem é a minha especialidade é criança, é cuidado emocional, mas eu tenho muito me sensibilizado por vivenciar uma questão pessoal com meu filho, e eu não vou parar de falar, eu vou falar quantas vezes for necessário, porque eu não vou passar pela dor sem ensinar, é o que eu sempre falo, né? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, aqui em Santos eu sou conhecida como professora Gaspar há quase 6 anos, porque eu vendo cursos, eu vendo meu conhecimento, né? Com cursos aí de formação, informação, e eu tenho um propósito e um legado aqui com vocês de deixar um pedacinho de mim e tentar impactar um pouco a sua vida, tá? Então, eu não falo só a parte técnica, gosto muito do desenvolvimento humano, já que eu sou mestre no cuidado emocional, tá bom? E aí eu vou pedir para as meninas se apresentarem. A Débora e a Silvana cuidaram do meu filho por quase 4 meses, né? Uma situação muito vulnerável e de muita dor para nós dois, né?
e onde ele ficou numa situação muito delicada, e elas sabem do que eu estou falando. Sintam-se à vontade para falar o que quiser do Miguel. Miguel ama essas duas e a clínica inteira. Ele faz festa no dia que vai para a clínica e isso mostra a importância do cuidado humanizado, né? Quem quer se apresentar primeiro? Silvana ou Débora? Vai lá, Sil. A Débora. Vai, Silvana. Vai, Débora. Fala primeiro, para ela criar coragem. Eu sou a Débora Cristina Esperança de Oliveira, um nome bem longo, né? Né? A clínica ela existe já há 9 anos, vai fazer 10 anos agora no final do ano. Quando eu digo final do ano, foi quando a gente adquiriu o espaço para iniciar, né? Porque, na verdade, toda a documentação e tudo mais seriam 10 anos no início do próximo ano. Eu tenho dois filhos. Tenho 2 filhos, um menino de 18 e uma menina de 15, são meus tesouros. E além dos meus filhos que eu mesma tive, eu ganhei mais quase 80. Né? Nossa. Eu costumo dizer que são as pessoas que estão aqui dentro, que independente de idade, independente de qualquer coisa, a gente trata eles com muito amor e com muito carinho. Eu até brinco que depois eu persigo eles pelas redes sociais. Sim, sim, sim. Débora, quantos anos você está com a clínica? Conta para o pessoal aqui. Vai fazer 10 anos. Tudo bem. E 11 Teve casos aí de pacientes adolescentes e adultos que tentaram suicídio e que teve que interditar esse paciente? De 60% de pacientes com ideação suicida. Inclusive meu filho. Inclusive meu filho. Eu falo mesmo, gente, eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. E se não fosse essa clínica, eu não sei se meu filho estaria aqui comigo hoje. E ele só tem 16 anos. Isso é muito sério, né? Mas, Silvana, se apresenta. Olha que mulher linda, gente. Ela é linda, né? Ela é linda. E como meu filho fala, a melhor psicóloga do mundo, e para mim também, porque foi ela que ensinou meu filho a abraçar. Mas fala aí, Silvana. Obrigada aí pelos elogios. Você é sempre muito carinhosa com a gente. O Miguel também, depois de um tempo, né? Passou a ser carinhoso. Demorou. E no início, quando ele chegou, ele tinha o cabelo maior, colocava o cabelo todo na frente, né? Que era uma forma de proteção, né? De defesa. E aí, aos poucos... Que medo, né, Silvana? Tinha medo, né? Exato. Então, assim, as mudanças no Miguel foram ocorrendo gradativamente, também fisicamente, né? E aí ele começou a usar o cabelo mais para trás, aí a gente percebeu realmente que também, por conta disso, o tratamento estava fazendo efeito. Mas enfim, né? Depois a Fernanda fala tanto para participar aqui de uma live com ela, eu achei um assunto importante, né? Então, me apresentando, meu nome sou baiana de nascimento, moro em São Paulo, em Peruíbe, né? Na verdade, há algum tempo, há muitos anos já. Tenho uma filha de 8 anos chamada Valentina, que é o meu tesouro. Me formei pela Faculdade Católica de Santos, a Unisantos, com muito orgulho falo isso, porque é uma instituição muito tradicional na cidade, de renome, né? Então, assim, alguns colegas entrando aí na live sabem o meu caminho árduo, né? Familiares também sabem da minha busca aí por uma formação. E tenho pós-graduação em psicologia hospitalar e sou em psicopatologia hoje, né? Para me adequar. Deu uma cortada. Cortou, Sil. Tá, onde parou? Repete só um pouquinho porque cortou. Tá. Qual parte cortou? Até que parte? Pós-doutorado, pós-graduação? Sou
pós-graduada em psicologia hospitalar e Uhum. pós-graduanda em psicopatologia e dependência química, né? Que Muito bom. uma necessidade que eu observei aí para atender as demandas da Clínica Oliveiras. E quando eu recebi Uhum. a proposta da Débora e do Marcelo para vir trabalhar aqui, eu já estava fazendo pós-graduação na época em hospitalar, e quando ela me disse assim que futuramente iríamos virar um hospital, meus olhos Show, brilharam mais do que nunca, show. e aí estamos aqui hoje. E é a minha paixão. Eu sempre digo que eu nunca fui tão apaixonada por um trabalho. E às vezes eu Uhum. me vejo aqui até mais tarde e os amigos, vai embora, vai para casa, o que você está fazendo aí? Eu não vejo o tempo Sim, passar, porque eu amo realmente o que eu faço. sim. É interessante, né? Quando a gente une a paixão aquilo que a gente mais gosta de fazer, parece que a gente está num parque de diversão, né? Realmente, a hora não, ela passa e a gente não sente, né? E o interessante é que a Débora e a Silvana estão em um cenário que não é bonito e que as pessoas escondem, né? Eu tive que aprender a lidar com essa questão também, porque eu sempre tive muito receio com a psiquiatria por falta de manejo. Hoje, muito sensibilizada com essa área, porque eu sofro muito com essa questão, né? Mas assim, não é minha especialidade maior. E eu tive que aprender a lidar com essa questão, porque quase perdi meu filho, né? E a sociedade, ela afasta a gente dessa questão que é tão séria, né? E aí a gente está falando de adultos e crianças e adolescentes. A gente está Exatamente. falando de um mês cinza, né? Sim, Onde as pessoas se escondem e aí tem a fatalidade. E eu quis exatamente. trazer as duas porque é com elas que a gente vai conversar, né? A gente viu várias perguntas chaves importantes lá nos stories, né? Então, que contribuição você tem hoje aí para nós, Silvana, em relação ao suicídio, que as pessoas têm até preconceito de falar sobre o suicídio. Gente, é Sim. para falar mesmo, vamos falar sobre isso para ajudar as pessoas, né? Exatamente. É um assunto tabu, né? A sociedade meio que esconde, evita de falar, né? Mas assim, tá aí, tá acontecendo, e cada vez mais com jovens, né? Aqui na clínica nós atendemos muitas demandas de pacientes que tentaram suicídio, né? Com ideação suicida, mesmo em tratamento, né? Uhum. Durante o tratamento a gente percebe ainda esses pensamentos, né? Então, assim, existem alguns dados importantes que eu achei importante trazer, né? Assim, é, é, por ano são registrados no Brasil 12 mil suicídios, né? Todos Nossa, os anos no muito sério. Brasil, e mais de 1 milhão no mundo. E a cada pessoa que Uhum. se suicida, pelo menos 6 pessoas são impactadas com esse suicídio. Então, assim, há um sofrimento psíquico que se estende aí para pessoas próximas, familiares, né? E, assim, é um tabu, porque há muito tempo atrás surgiu um rapaz, ele escreveu um livro, né? E nesse livro ele contava sobre como que a pessoa poderia se suicidar, né? Enfim, há muito tempo. E cortou. As pessoas acabam sendo influenciadas negativamente. Então, Acho que é o sinal. a sociedade Peraí. começa a falar que não é melhor não falar a respeito, né? Para que não cause essa propagação, né? Mas muito pelo contrário, a gente pode realmente observar que é importante falar para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, que elas podem buscar ajuda. Existem muitos meios de se buscar ajuda, né? Então é importante Uhum. realmente falar. E cerca de 96% desses casos de suicídio, eles estão relacionados a transtornos mentais, principalmente a depressão, né? Aí Uhum. seguido de transtornos de personalidade, como bipolaridade, borderline e abuso de substâncias psicoativas, que são todas demandas que nós
temos aqui na nossa unidade. Uhum. Qual o caso assim que mais te chocou em relação à ideação suicida, assim, e que você gostaria de contribuir? Aqui na nossa unidade, É. eu posso contar um caso muito feliz, assim, porque teve um resultado, apesar, né, do cenário trágico, né? Obviamente não vou citar nomes, e ela já teve alta também, né? Uma paciente que chegou para a gente com muitas lesões, né? Com diagnóstico de borderline. Na verdade, ainda estávamos buscando esse diagnóstico e ela tinha realmente tentado se suicidar cortando a garganta, né? Então, foi mandada para a gente, assim, foi para um hospital psiquiátrico, ficou um tempo e veio para a gente. E, assim, ficou 1 ano e 2 meses conosco. E, assim, é muito difícil, né, nesse tratamento, porque no início a gente observa realmente uma desesperança, né? Ela tinha muitas demandas pessoais importantes, né, sendo órfã. Então, assim, ela trazia muita história triste. Então, um trabalho de manejo, que é você tentar apontar caminhos para essa pessoa, tentar mostrar que existe vida, que a vida dela poderia voltar a ser colorida e não esse mundo cinza que se apresentava a ela, né? Então, assim, quando ela teve alta, foi motivo de muita festa, muito Emocionante. para a gente, né? E hoje a gente entra em contato com ela entra em contato com a gente, né? Legal. Ela está estudando, está buscando cursos, ela fez planos, ela está pondo em prática, né? A gente tem nosso processo de ressocialização, né? Que são os protocolos que a unidade adota, que antes da alta a pessoa passa pelo processo de ressocialização, já mencionado por você, Fernanda, aqui, pela Débora, pelo Gustavo. E aí, nesse processo, a gente observa realmente se a pessoa está pronta para voltar para o convívio social e familiar. Então, hoje a gente a acompanha aí nas redes sociais, fora isso também via WhatsApp, ela chama a Débora, me chama, e a gente fica muito feliz com os resultados, e é isso que a gente espera, e nosso trabalho é sempre renovado para fazer cada vez melhor com outros pacientes também, porque a demanda é grande. Se tornou, inclusive, amiguinha da minha filha. Ah, muito bom, muito bom. Olha só, Débora, não sei se você lembra que eu te contei um caso de uma pessoa que fez os meus cursos, ele acabou cometendo suicídio. E eu falei para você que eu não tinha percebido que ele tinha sinais, porque ele era meu aluno direto, né? Ele fez fazer um curso meu. E algumas vezes eu direcionei, porque ele fez algumas perguntas e tinha até encaminhado, indicado ele para um emprego, né? E depois ele cometeu o suicídio. E eu me senti muito mal, né? Fiquei chateada, porque eu falei, poxa, como que eu não percebi, né? E aí você falou algumas coisas, você não quer contar, pessoal? Por que que às vezes a gente não percebe? A pessoa parecia que estava bem. Na verdade, ela sinaliza, né? Ela vai sinalizando aos poucos. O adolescente, por exemplo, hoje com essa história de memes, é sempre bom a gente observar os memes, alguns discursos que eles fazem, dolorosos na internet, sempre são historinhas muito tristes, não relacionadas a eles, mas são histórias tristes. Então, são avisozinhos que vão mandando e que a gente tem que observar. E normalmente a gente não observa, a gente simplesmente lê e diz, bom, copiou de alguém. Será que copiou? É observar mesmo. Porque normalmente o suicida, ele não começa no momento em que ele está na depressão profunda. Ele faz isso no momento de melhora, que é quando ele ganha força para fazer esse tipo de coisa. Mas no dia a dia, ele demonstra humores diferentes, ele vai dando aviso. Ele tem melhora súbita, ele tem desapego, ele tem aquelas falas de eu desejo desaparecer do mundo, ele sente culpa de tudo. Então ele vai mostrando aos pouquinhos, mas o grande problema é que a gente acaba não dando a devida atenção. Sim, sim, sim. E, Silvana, o que que você sugere aí para perceber
Aí. Gosta dela também, de vez em quando. Oi, princesa. Live é isso, é na vida real, né? Verdade. Desculpa, Então, Fer. Silvana, o que que a gente faz para perceber as pessoas? Quais são os sinais que você percebe aí enquanto psicóloga em relação a essa pessoa que tem uma provável ideação suicida? Que é é a grande pergunta que todo mundo faz, né? Inclusive apareceu lá nos stories, né? Como Sim. é que eu percebo? Como é que eu posso fazer? Como é que eu direciono? Então, o que que você sugere aqui para o público? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu falo sobre o que nós temos dos casos aqui, né? Mas assim, principalmente para a pessoa para vocês, né? Os leigos, digamos assim, alguém que tem um filho, um primo, um amigo, né? Porque assim, as questões que envolvem o suicídio, né? São multifatoriais. Então, realmente qual fator determinante ali levou a pessoa a essa ideação, né? Esses pensamentos. Então, assim, você deve observar sempre, né? Um isolamento social, né? A pessoa começa a abusar de substâncias, de repente, alguém que nunca faz uso de álcool, de repente passa a beber bastante, né? Mudanças de comportamento, de atitudes, né? Passa a Uhum, ficar muito isolado, muito em casa, não quer socializar, né? Apresenta uma depressão, né? Então, isso são uhum, fatores assim que nos levam a observar, de repente, alguém que está em sofrimento, né? Porque a pessoa com a ideação suicida, o que ele pensa? Há uma desesperança, né? Ele está passando por algum problema e ele não consegue enxergar ali uma solução, né? Então, a gente que observa, de repente, vê uma pessoa nessas condições, o ideal é você demonstrar que está ao lado dessa pessoa, não dizer que entende o problema dela, mas dizer que está ali pronta para ouvir, né, para ajudá-la no que for preciso, né, porque a pessoa, de repente, é algo que quem enxerga de fora não é tão catastrófico assim, mas para quem está com esses pensamentos, essas ideações suicidas, é como se fosse o fim do mundo, né? Então, eu sempre digo que tem que chegar realmente de coração aberto, sem julgamento, sem falar assim, ai, que bobagem isso. Não, você tem que realmente validar aquele sentimento, né? Eu estava vendo outro dia um artigo a respeito de quando uma criança cai e ela machuca o joelho, você chega para ela e fala assim, ai, não chora, não foi nada. A partir dali, você já teria que validar aquele sentimento. Falar, machucou, né? Demonstrar que você se importou. Por quê? Porque a criança, nesse momento, já começa a ter contato com os sentimentos dela, com as emoções, para que ela saiba lidar com essas emoções no decorrer da vida, né? Porque frustrações faz parte da vida, né? Então, tem pessoas que são mais resistentes a frustrações, outras realmente que sabem lidar melhor, né? Aqui na clínica, a gente começa a observar comportamentos, né? Nós temos mesmo em tratamento, a gente, claro, tem o histórico, né? A pessoa já chega para a gente com histórico de tentativa de suicídio, com autolesão nos braços, né? Então, a equipe inteira passa a observar melhor esse paciente, a estar sempre de olho, principalmente quando a gente tem que dizer um não em algum momento para essa pessoa, né? Porque faz parte do nosso tratamento também, né? Então, assim, fortalecer, né, essa parte psíquica do paciente, né, para que ela entenda que existe a frustração, mas a equipe inteira passa a observar. Então, assim, às vezes é uma fala, às vezes é um comportamento, às vezes é uma tentativa de isolamento ali dentro da unidade. Então, a equipe inteira, desde os coordenadores, monitores, né, os terapeutas, o meu trabalho, da enfermagem. Então, assim, todo mundo fica de olho, cada um aqui sabe o histórico dos pacientes. Então, nos juntamos todos como uma equipe realmente preparada
e aí se um não observou, o outro vai lá e pontua, olha, tal paciente está mais isolado, e aí a gente passa a ter um olhar mais de cuidado redobrado quanto a esse paciente. Uhum. É interessante a gente, quando a gente vivencia na pele, né, e você contando as histórias, eu fico lembrando, assim, alguns momentos do meu filho também, né? Eu lembro que em um dos momentos que ele tomou remédio, meu filho, Miguel, foi quando eu tomei o celular, né? Ele estava dependente tecnológico e piorando as crises convulsivas. Quando eu tomei o celular, o que que ele fez? Eu fui trabalhar, ele tomou o remédio da senhora que trabalha para mim e tomou o remédio. Então, assim, nem sempre esse adolescente, aí você direciona aqui pra gente. Nem sempre esse adolescente queria praticar o ato, né? Mas por uma questão de teimar, porque queria o celular de volta, ele foi lá e tomou remédio. Mas e se ele errasse a mão? Exatamente, né? Nessa tentativa de chamar atenção, que assim a gente pede encarecidamente que nunca ache que não vai fazer, né? Então assim sempre esteja realmente atento, né? Então assim o Miguel ele fez isso como uma tentativa de chamar atenção, mas Atenção. existem casos realmente de que faz com a intenção mesmo de tirar a vida, de acabar com aquela dor, né? Porque a pessoa que está em sofrimento psíquico, e muitas vezes nas conversas, nos atendimentos, quando a gente pergunta o porquê que, no caso da autolesão, né, a pessoa se corta, né, para que tirar essa dor psíquica e transformá-la em algo físico, como forma de amenizar. Né? Então, assim, o Miguel também estava passando por um sofrimento. E eu posso até falar, porque você nos dá essa abertura, Fernanda. Eu fiz uma pergunta para ele, inclusive você estava ao lado, né? E eu perguntei para ele o que mudou assim na vida dele após o tratamento. E ele disse que ele sofria muito porque ele tinha os pensamentos muito bagunçados. Nem ele sabia lidar com aqueles pensamentos. E hoje ele tem pensamentos organizados, ele sabe organizar direitinho o pensamento, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado, né? Mas aí é muito de cada, muito subjetivo, muito de cada Muito pessoa. individual, né? Muito individual, muito individual. Trouxe aí o exemplo do Miguel e exemplos de E alguns é legal pacientes que trazer, se eu não me autolesionam. importo que traga o exemplo do meu filho, porque a gente só entende o significado quando a gente conta a história. E essa história é uma história real e de muita dor. Então, olha só, o Miguel, ele desde 3 anos de idade, ele faz uso de medicação por conta das convulsões. Pensamento muito acelerado, fluxo cerebral daquele jeito, né? E algumas vezes, quando. E aí eu trago a questão até do profissional, que às vezes esse profissional não escuta as mães. E por muitas vezes, quando eu falava, gente, esse menino tá vendo coisa, esse menino tá muito agitado. E aí há um atraso de tomar condutas medicamentosas, intervenção, né? Então, assim, para mim é claro, se eu não tivesse encontrado vocês, eu não sei se eu poderia estar aqui contando a história. Então, assim, o que você sugere aí para esses profissionais que estão nos ouvindo em relação à família, você, a Débora? Porque, assim, tem família que enche o saco, inclusive eu enchi muito o saco de muita gente, inclusive de vocês, né? Mas, assim, a mãe ou quem está mais próximo a essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, é o que mais está pedindo ajuda. E que algumas vezes você se sente muito impotente e vulnerável diante do cenário, né? E ali eu não estava como enfermeira do meu filho, eu estava como mãe dele. Eu estava vendo a piora e afundamento da clínica dele, né? Então, assim, o que você sugere aqui para esses profissionais? Porque teve uma pergunta, o que um enfermeiro tem que fazer? Eu sugeri algumas coisas, posso até sugerir mais algumas coisas aqui, mas, assim, como psicóloga,
O que você sugere aí para esses profissionais prestar atenção no que o cliente, o que que a família precisa, né? Fala aí, Silvana, você que é da área, acho que é importante. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu acredito que os profissionais podem se posicionar, né? E a Débora fala com relação à família, e ela ouve É, bastante as famílias. ô, Eu acredito Deus. assim, que nós enquanto profissionais de saúde, né, que valorizamos a vida, né, muito, devemos sempre estar atentos, sempre respeitar, tá com o ouvido atento, né, uma escutativa realmente, né, para ler nas entrelinhas, né? E assim, Uhum. sempre validar o que o paciente diz, sempre levar como importante, né, a demanda que ele está trazendo, né? Então, nunca devemos duvidar, né, sim, e também não julgar, né, porque a gente sabe que os enfermeiros, né, quando há uma tentativa de suicídio e aí é chamado o serviço de ambulância e leva para o hospital. Então, assim, a gente ouve muito caso que pessoas acabam desprezando, vê que o paciente ficou bem e acaba desprezando por conta do ato em si, né? Mesmo porque culturalmente, né, tem até a questão religiosa de quem se mata não vai para o céu, né? Sim, Tem sim, sim. todas essas questões. Então, assim, nós devemos esquecer, deixar de lado essa parte e lembrarmos que estamos lidando com vidas, né? Independente da situação, né? Independente aí falar, ai, poxa, eu tenho uma tia com câncer que quer viver e você está aí saudável e quer morrer. Não, É, devemos acolher essa pessoa que está em sofrimento muito grande. Então, esse é nosso papel, é o papel dos agentes de saúde, sempre acolher sem julgamentos. eu sempre costumo falar nas minhas aulas de cuidado centrado ao paciente e à família, aprenda a ter zero julgamentos. Eu não estou ali para julgar ninguém. E assim, de verdade, um suicida, o problema é dele com Deus. A gente não tem nada a ver com isso. Independente da crença religiosa, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que fazer nosso papel e ponto, né? Ali a pessoa está implorando, faz alguma coisa por mim, né? Faz alguma coisa por mim. Então, se ela está pedindo ajuda, ainda bem que ela pediu. E quem não pede, né? Vai lá e resolve do jeito dela, porque ela tá sufocada, né? A dor dela tá tão imensa e é algo muito particular, né? Muito peculiar de cada indivíduo aí que vivencia isso, né? E a gente tem que respeitar a dor do outro. Isso é empatia, né? E eu sempre falo que a empatia ela tem que vir junto com a ação, senão não faz sentido. Com a Exatamente. ação e a ação de acolhimento mesmo, né? O que elas fazem ali naquela clínica, eu falo, é de jogar o tapete vermelho mesmo. Porque imagina, um Miguel dá trabalho, imagine vários Miguel, vários deles ali. É verdade. Então, imagina, né? Então, a gente tem que realmente agradecer aí o trabalho dessa equipe. Mas, Débora, fala aí da família. Como Então, que é lidar com essa família? Você que já está uma jornada aí de quase uma década, né, de clínica, como que você lida com a questão dessa família? Eu lembro que você me contou que, às vezes, quando está chegando o adolescente lá, você fica a noite inteira acordada dando suporte, maior paciência do mundo, inclusive comigo, tá bom? Conta aí, Dé. então, vocês iniciaram falando que os profissionais precisam ter um pouquinho mais de escuta com relação à situação. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas a gente também tem, às vezes, alguns problemas com a escuta da família. Sim, Recentemente, a gente teve um caso, e foi bem recente mesmo, estou para te dizer que tem em torno de 40 dias, se tiver isso, a Silvana até pode me corrigir, onde a gente pediu para o pai não levar porque não estava em tempo, né? E ele decidiu que ia dar mais uma oportunidade para o filho. E o pedido de alta dessa pessoa aconteceu numa quarta-feira.
Quando foi na segunda-feira, nós recebemos uma ligação de que o rapaz se suicidou no sábado. E a gente disse, não tire, não é o momento, ele não está bem, não tire, não é o momento, né? Os profissionais não têm por que realizar um trabalho e passar para os pais com segundas intenções. Muito pelo contrário. Quando a gente fala que a gente está aqui para ajudar pessoas, que normalmente se usa muito o termo de salvar vidas, nós estamos aqui realmente para tentar restabelecer uma vida social. Então a gente não vai dizer, olha, não leve simplesmente por capricho. É porque realmente não é para levar, não é uma... Sim. A gente entende o quanto é difícil para os pais e o quanto é difícil para eles estarem aqui dentro. Mas estão aqui dentro por um propósito. E os pais precisam acreditar nesse propósito, para que a gente possa dar o nosso melhor. E até por ser um ambiente seguro, né, Débora? Exatamente. Vocês são monitorados. Tem uma equipe multidisciplinar. Câmeras pela unidade inteira, só na masculina. Mais 24 eu lembro que logo que eu deixei o meu filho aí, né? O Alex foi bem objetivo comigo em relação a isso. Na tua casa tem câmera para todo lado? Na tua casa tem uma equipe multidisciplinar? Na tua casa, eu falei, chega, já entendi. Eu tenho que fechar a boca, né? Então, assim, ou você acredita ou você acredita. Porque o sofrimento, ele é imposto, não tem jeito. O tratamento da psiquiatria, ela é muito diferente de uma clínica médica, de uma UTI. Por quê? Na UTI, ou clínica médica, ou clínica cirúrgica, dá para ter conduta diária. Na psiquiatria, não. Não dá. Porque as cacholas aqui precisam de tempo para funcionar. E precisa de manejo clínico, precisa de intervenção de terapeuta, de psicóloga, enfim, de toda essa equipe aí muito engajada para ter o tempo do start de cada pessoa. E se for adolescente, então, eu sempre falo, adolescente tem 2 bolhas cerebrais, uma que explodiu, uma que vai explodir, né? Perfeito! Adorei esse exemplo. Porque vai fazer o quê? Os hormônios fazem isso, o desenvolvimento, a neuroplasticidade, enfim. E aí o que acontece? A gente fica doente também. A casa despenca. A White Lehigh, são 2 autoras extraordinárias de um livro que eu gosto muito, são enfermeiras canadenses, e elas colocam lá no livro delas que a família é como um móvel. Se um membro estiver doente, então você tira a peça do móvel, despenca a família inteira. A minha família despencou, ficou todo mundo doente. Não é fácil, gente, é difícil. Mas aí o que acontece? Algumas vezes essa pessoa está tão doente que a família quer proteger de alguma forma, mas só que não dá mais. Eu gostei muito da fala da Débora na outra live. Quando colocar numa clínica, quando você fez de tudo, eu falo para vocês, eu fiz de tudo pelo meu filho, de tudo. Em 6 meses, lutando, mas lutei pra caramba. Investi muita grana, mas muita mesmo. E chegou uma hora que eu falei, e agora? Agora o negócio ficou feio. Não tem mais jeito. E aí eu fiquei procurando, rodando. Até que encontrei uma moça chamada Ana Paula, junto com meu irmão, e cheguei na Débora. Olha isso, gente. E o perigo também de ficar rodando, né, Débora? Porque às vezes você cai num ambiente que não é propício. Que são depósitos. Eu vou falar claramente, são depósitos de pessoas que não sabem cuidar. E aí aquela pessoa vai se afundar mais ainda. Isso é muito sério. A gente tem que saber escolher o local, né? Então, a família, ela fica numa situação assim, vulnerável, e se ela não tiver maturidade emocional para lidar com isso e não souber pedir ajuda, ela vai tirar o paciente antes. Aí faz sentido quando vocês falam assim, ó, pode telefonar, mas é monitorado. Tá certo. Esses caras são inteligentes, eles passam o olho na gente.
Não pode a idade que for. Se for adolescente, é pior ainda. Eles manipulam na cara dura. E a mãe besta, né? Sofre pra caramba, né? E o cara passando o olho lá, contando as historinhas e a gente cai. Isso Né? eu posso falar com um pouco de propriedade, porque agora os terapeutas, né, tanto da unidade masculina quanto da unidade feminina, nós temos que fazer as devolutivas com as famílias, né? E assim, é observado que todos estão em sofrimento, né? Não só o paciente que está aqui dentro, que tá privado do convívio familiar, né? Alguns já estão em abstinência, porque estão aqui por conta da dependência química, né? E, então, é um sofrimento geral. Então, a equipe e nosso tratamento, a gente preconiza a humanização justamente para isso, para entrar em contato com o familiar e passar credibilidade. Falar para ele que o filho está bem cuidado, que sua filha está comendo bem. A Débora manda o cardápio para a família, para saber o que está comendo, né? Até a mãe perguntou para ela se o filho estava com meia, porque estava frio. Mas, assim, tirando essa parte engraçada, a gente tem que realmente entrar em contato e explicar e falar que está bem. Em alguns momentos tem que mencionar mesmo que houve uma tentativa de autolesão, né? Por um descuido ali, por uma rapidez, achou uma pedrinha no chão e tentou se machucar. Então, assim, a gente sempre tenta deixar muito claro para a família, né? Que a equipe está inteira de olho naquele paciente, a equipe está totalmente voltada para o cuidado, está comprometida com os resultados, né? Então, por quê? Porque a família sofre, as mães principalmente sofrem muito. Então, eu sempre faço questão de eu mesma, nas primeiras semanas, estar falando diretamente com os familiares. Eu tenho uma mãe muito querida que a filha está aqui com a gente há 30 dias e pelo menos 4 vezes na semana eu converso com ela e com o pai, porque estão sim em sofrimento psíquico, tá? Então, às vezes, eu fico até mais tarde no trabalho para dar esse retorno, para dizer que jantou, para dizer que participou da atividade, ou para contar que chorou realmente de saudade. Então, assim, a gente tem muito respeito por tudo que diz respeito ao paciente, né? Tem pacientes que são pais, então a gente acalma os filhos, né? Tem pacientes que são mães, então a gente faz questão de fazer videochamada para que o filho veja a mãe, para que conversa, né? Então, a nossa prioridade aqui é o tratamento completo, mas sempre visando a humanização, né? Para que eles saibam que podem contar conosco, que estamos aqui para ajudar nessa volta à funcionalidade do paciente, né? Digamos assim. Muito bom. Aqui tem uma fala aqui, ó. Sou eu que sou hoje, graças a Deus, graças à Clínica Oliveiras, em especial a Débora. Para mim, ela é uma referência como pessoa, profissional e mulher. E olha que dei trabalho, hein? Deu risada aqui, ó. É de Jane. É de Jane. A Maria Nani é coordenadora da escola IACOM, que quer ir com a caravana aí, do curso de técnicos. Ela fala assim, que infelizmente nem toda família tem condições financeiras, aí a Débora pode falar, para cuidar deste paciente. O SUS ainda não atende adequadamente um portador de transtorno mental. Débora, você. Ministério Público, direito à Fala saúde. aí como é que funciona para o pessoal entender, Débora. Porque assim, ó, eu realmente eu não fui para o Ministério Público. Peraí. Eu não fui para o Ministério Público porque eu tinha uma demanda urgente e eu pude utilizar meus recursos próprios, né? Mas mesmo assim, ainda eu entro com o convênio que a Débora me ajuda nisso e eu consigo pegar a parte do reembolso aí. Mas conta aí para o pessoal, porque eu achei super válido. Na época, até a Débora me acolheu com muito carinho, me mostrou tudo por dentro, a casa dela, lá nas câmeras, né? E ela me fez uma pergunta. Lembra, Débora? Ela falou, ó, Fernanda, aqui tem acolhidos que são moradores de rua,
né? E que são interditados pelo Ministério Público. Eu falei, é mesmo? Por quê? Né? Aí a Débora conta, mas assim, eu não me importei nem um pouco, sabe por quê? Porque o camarada tem que aprender, né, a dar valor. É assim que vai aprender mesmo. Não tô nem aí, é assim mesmo. Que bom que tinham pessoas assim, né, Então, para se sensibilizar. Fala aí. são pontos bem importantes, até inclusive essa questão, né? Existem algumas pessoas que falam assim, ah, mas a clínica não tem luxo. Não, ela não tem, não vai ter. Eu não pretendo dar luxo. Por quê? Luxo a gente tem que ir em casa. Eles precisam ter o necessário. E o necessário eu busco dar. Ou seja, eu busco os melhores profissionais para dar tratamento do paciente, né? Independente da condição que ele foi internado. Quando eu falo de que eu tenho pessoas aqui que são carentes, moradores de rua, é fato. Existe uma lei que preconiza e que ajuda as pessoas que têm essa necessidade da internação, que é a 11... Me deu branco, hein? Olha que eu sou boa nisso. Mas já já eu lembro da lei. É tão rápido quanto uma necessidade de urgência e emergência? Não, não é. Mas, ao mesmo tempo, dentro desta lei, também, a partir do momento que o paciente vai para dentro de um hospital público e é identificada a necessidade de internação em caráter de urgência e emergência para a psiquiatria, tem que se pedir a vaga no CROSS. As pessoas precisam aprender a conhecer os seus direitos, porque, sim, existe internação para todos, para quem tem e para quem não tem. E o SUS cobre tudo. Oi? E o SUS cobre tudo aí com você, porque eu lembro que você faz reunião quando é de menor, né? E ele Com paga promotor, não é ou é o isso? Estado. Ou é pago pelo município ou é pago pelo Estado. Mas existe sim o direito. Tá. E em relação aos menores, fala mais um pouquinho aí, que tem reunião como promotor, quando ele é interditado, para o pessoal ver que é da seriedade. Sim, a gente faz reuniões com o juiz, a gente tem que passar a evolução. A grande maioria das pessoas, além do acompanhamento com os familiares, a gente tem o acompanhamento com as redes, né? Que aí a gente está falando de CAPS, está falando de Conselho Tutelar, está falando de CREAS, e também tem o acompanhamento com o juiz, que foi quem autorizou a internação do paciente. Sim, muito bom. Pessoal, se vocês quiserem... A gente não tem umas lives também, né, Silvana? É umas lives simpáticas, assim, que é com o pessoal, o Ministério Público fazendo reunião para entender o caso de cada um dos pacientes que tem. Ótimo. Quem quiser fazer perguntas aqui, agora é o momento. A gente já falou bastante. Vai fazendo pergunta aqui no chat, por gentileza. Pode falar. Tem uma pergunta da Tamires Araújo 9. Ela fala assim, ó, como agir com um adolescente que confessa que se autolesiona e faz você prometer que não vai contar para os pais, além de aconselhar, claro, né? Então, assim, não há promessas, né? Se você não contar, se você não expor, né, isso pode levar ele realmente a um suicídio. Isso é muito sério, né? Então, assim, não há esse papo de prometer que não vai contar. É você realmente tentar inicialmente convencê-lo a contar, a buscar ajuda, principalmente, né? Ajuda profissional, porque realmente está em sofrimento psíquico. E se essa pessoa realmente se recusar, e aí cabe a você realmente acionar os responsáveis ou acionar um serviço de saúde, porque realmente é muito sério. Não é para achar que é bobagem, que é brincadeira, que vai passar daqui a pouco, não. É realmente falar e convencê-lo a buscar ajuda, e se ele não quiser, você tem que fazer essa parte, tá? Temos que estar sempre atentos, né? Tá. Agora a pergunta para as duas. Aí vocês... Quando que vocês acham que a família tem que tomar a decisão? Quando se trata principalmente de adolescentes, eu sei que as meninas se mutilam mais que os meninos, né? Estatisticamente. Quando que você fala assim, ó, não tem jeito, tem que interditar, não posso esperar, e a família tem que tomar coragem
para tomar decisão. Para mim foi bem difícil tomar essa decisão, ainda mais que eu sou sozinha, né? Foi bem sofrido. Eu só fiz mesmo por conta dessa questão vulnerável de não saber o que fazer, né? Eu não tinha mais o que fazer, né? Mas quando a gente pensa assim em mutilação e ideação suicida, quando que vocês sugerem? Tem que ser rápido. Olha, eu sugiro que no primeiro momento, né? Porque para a pessoa chegar ao ponto da autolesão, ela já está idealizando ali há algum tempo, né? Assim, é interessante porque quem idealiza ali, prepara, né? Ah, eu vou fazer de tal jeito, eu vou chegar em casa, vou pegar uma corda, vou pegar um remédio, enfim. O índice de realmente dê continuidade ao processo é menor, né, do que um outro que de repente não fala muito, não manda muitos sinais e no impulso vai lá e faz, né? Alguns estudos demonstram que realmente é importante que no momento em que a pessoa demonstra uma autolesão, é importante já buscar ajuda, porque já há um pensamento aí há muito tempo rolando aí trabalhando ali na cabeça. Então, eu considero que logo no primeiro sinal de autolesão já deva procurar ajuda profissional. Sim, sim. E você, Débora, o que você Eu acha? concordo. Até porque a espera tem feito eles chegarem muito mal aqui, bem mal mesmo, em estado bastante crítico. Então, eu acho que o quanto antes, melhor. É claro que a primeira busca é um profissional, né, que é o psiquiatra e o psicólogo, e dentro do que eles avaliarem, sem dúvida nenhuma, eles logo estabelecem a necessidade da internação. As crianças... Quando a pessoa chega assim, geralmente ela vai obrigada, principalmente os adolescentes. Então, na verdade, o adolescente, apesar dele achar que ele é dono do mundo, ele ainda não manda na vida dele. Sim, sim, sim. Então, na maioria das vezes, 99% quem faz são os pais. E aí é uma negação. Até porque ele não admite, né? Não. Aí eles entram num contexto de negação, né? Foi só uma vez, não vou fazer mais, eu juro, não vai mais acontecer. E aí, infelizmente, você olha para algumas partes do corpo e estão lá as marcas, né? Marcas tristes. Algumas pacientes que já chegam com tatuagem para cobrir, né? Algumas dessas marcas, né? Então, assim, é observado inicialmente uma negação muito grande. Então, o início do tratamento, realmente a gente enfrenta tem muito trabalho, né, para convencer a pessoa de que aquele sofrimento pode ser amenizado, né, mostrar aí caminhos, direcionamentos, né, fazer com que ele encontre ferramentas aí para lidar com essa baixa frustração. Então, é um começo trabalhoso aí. Aí depois de um tempo que a gente começa a ver os resultados e começa a ficar feliz. Então, Lei assim... 10.216, gente. E aí a gente vê quando começa a se cortar, a gente vê uma situação muito delicada, né? Porque, assim, eu imagino como que deve ficar essa família, né? Quando vê a adolescente toda machucada, né? E então eu não consigo nem imaginar esse cenário, né? Porque eu já fico me colocando no lugar, transferindo experiência, porque eu tenho uma filha pequena, né? E a gente não sabe, esse mundo está todo confuso depois da pandemia, né? Vocês acham que essa situação piorou muito pós-pandemia em relação à mutilação e à própria ideação suicida? Sim, tem muitos índices também que comprovaram, né? Porque assim, o fato de aí veio a pandemia
que ninguém sabia como tratar, o que estava acontecendo. E aí as pessoas começaram a se isolar, principalmente os jovens, né? Tão acostumados e tão necessitados de interação social, né? Então eles Aham. se viram ali tendo que ficar em casa, e aí também tinha vários contextos que envolviam o restante da família, né? As pessoas começaram a conviver mais, e aí aparecem conflitos, né? Então houve realmente um aumento aí no índice de transtornos mentais, desenvolvimento de transtornos mentais, né? De Sim, sim. tentativas de suicídio, autolesão. Então, a pandemia realmente, por conta do isolamento, acabou contribuindo bastante para o aumento desses índices, né? Sim. Mas a busca foi pós. A busca de socorro Exatamente, foi pós. exatamente. Sim, É. sim, sim. A Patrícia Serafim, que ela participou na live do Gustavo, não sei se ela foi paciente de vocês. Ela até falou, gostaria de participar da live. Ô, Patrícia, eu não consigo colocar mais uma, porque senão vai dar muita interferência e daqui a pouco vai cair o sinal. Mas, querida, seja muito bem-vinda. Faça alguma pergunta aqui para a Débora e para a Silvana. Fica muito à vontade, sinta-se muito acolhida por nós aqui. A gente está aqui para te ajudar. No que você quiser, pergunta aqui para a gente, por favor, ou faça a sua consideração, que a gente está aqui para te ajudar de alguma forma, ou contribuir com você, ou se você quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Ô, A Fê, Rayane está dizendo gratidão à Clínica Oliveiras. Ela foi paciente de vocês também? Foi. eu queria. A Patrícia falou que ela é terapeuta e foi paciente do Gustavo. Eu já não É. sabemos. Mas Escreve mais Eu alguma não coisa, reconheci o nome Patrícia. dela. Patrícia, escreve alguma coisa, fica à vontade. Aí uma outra vez a gente te chama. eu Agora, queria a só. QSJ. Eu queria falar um pouquinho, né, a respeito de alguns sinais que Isso, principalmente é importante. os adolescentes dão, né? A Débora mencionou na live passada, eu achei importante, porque assim, o paciente, muitas vezes, o adolescente, ele tem muita dificuldade em falar, né? Seja por medo de julgamento, né? Seja por realmente estar nessa desesperança, entrando nesse desespero. Mas, assim, tente observar alguns tipos de leitura, por exemplo, vai na rede social desse adolescente, vê o tipo de postagem que ele está fazendo, né? Observe também o tipo de fala, né? Tem pessoas que mandam sinais com fala, eu sou um peso para os outros, né? Era Uhum. melhor que eu estivesse morto. Então, assim, são sinais que eles dão. Tinha um primo de segundo grau, ele vinha de uma família muito disfuncional, né, com relação a pai, mãe, avô, avó. E assim, ele era um menino aparentemente alegre, participava de atividades culturais na cidade, participava de muita coisa, tinha aparentemente muitos amigos, né? E certo dia ele realmente se suicidou, né? Foi encontrado pela avó paterna. E aí eu fui olhar as redes sociais dele, né? Então tinha lá muitos sinais, É. muitos sinais. Então, assim, infelizmente ninguém se atentou a isso, porque hoje a gente vive num mundo corrido, né? Cada um com suas coisas para resolver. Mas é importante abrir esse olhar para o outro, né? Observar aquele amigo que antes tinha uma personalidade, agia de uma forma, está agindo diferente, está mais isolado, né? Eu até encontrei aqui, eu queria falar uma frase, a Fernanda gosta de frase, né? Eu gosto, eu Que gosto. tem a ver com isso que eu estou falando agora. Eu vou ler assim, ó. A dor da alma é algo que muitas vezes não achamos remédios em cápsulas. Só poderemos achar remédios, entre aspas, em abraços apertados
olhos nos olhos, cafunés, colo sem críticas e ombros amigos. O mais difícil é encontrar pessoas dispostas a nos medicar. Então, assim, temos que estar atento ao outro o tempo inteiro. Aqueles que estão ao nosso redor, né? Buscar esse olhar mais atento, porque os sinais existem. Ô, Sil, eu queria lembrar de uma coisa quando a gente falou de redes sociais, que é uma situação que a gente vivenciou aqui. Quando a gente olhar as redes sociais, não esqueçam de, principalmente para os jovens, de tentar ver se tem mais de uma conta existente, tá? Porque a gente teve casos aqui onde uma conta mostrava uma situação e uma segunda conta mostrava uma outra situação. Então, a gente tem filhos adolescentes, sempre dá uma olhadinha para ver se eles só tem uma conta mesmo, ou se existem outras contas. Porque, às vezes, é a família doriana em uma, e na outra é onde ele mostra as dores. Sim, exatamente. Vocês sabem que eu tenho uma amiga muito querida, é até uma amiga que o Miguel adora. O filho dela ficou muito doente na adolescência e ele fazia vários cálculos do que ele queria fazer com a vida dele. Ele só tinha 15 anos. Ele arquitetou uma cena, assim, sabe? E naquela época, o mundo digital nem era tão forte assim. Para vocês terem uma ideia, o psiquiatra dele levou toda a arquitetura que ele desenhou no caderno para São Paulo para ser material de estudo. Então, gente, a Patrícia até colocou assim, o suicídio não tem mimimi. Então, assim, mas ele não tem mimimi, mas a gente tem que observar. Sim. Alguma coisa a pessoa vai contar. E você dê graças a Deus se sua família pedir ajuda. Porque nem sempre dá tempo de pedir ajuda. Porque a pessoa está tão atolada na dor que ela quer resolver o problema dela. E aí que a gente não pode julgar. A dor dela é maior do que a vida dela. Então, ela quer resolver isso. Então, é 0 julgamentos mesmo. 0, 0. 0 julgamentos para a família. Porque, assim, na pandemia, naquela confusão da internet, eu me vi atolada em serviço aqui na minha casa. Dava aula todo dia. Esse menino me dando trabalho com a internet, convulsionando. A filha pequena e minha mãe tinha morrido. Gente, e aí você julga a pessoa? Como assim? Em detalhe, quando eu internei meu filho pela primeira vez na psiquiatria, em um hospital, eu escutei de colegas médicas. Falava assim, também você tirou o celular do menino? Como assim, minha querida? Você tem coragem de falar isso pra mim? Você faria o que se seu filho convulsionasse a noite inteira? O cara jogava o dia inteiro, ficava 10 dias sem tomar banho, coisa da minha cabeça? Eu é que tô ficando maluca? Para, gente. Presta atenção. Para de julgar as mães, né? Então, assim, se a mãe tá falando, e ela é participativa, a mãe tá falando, o cara tá convulsionando, o cara não quer sair do celular, tá dependente tecnológico, tá querendo ganhar milhões, né? Lembra, Silvana? Uma semana ele ganha milhões. Pô, tá louco? Não dá, meu. Né? Verdade. Então, assim, e aí eu sou culpada porque eu larguei o celular na mão dele, mas também o que eu ia fazer? O cara, né? E eu dando aula. Eu preciso trabalhar. Aí vinha outro comentário, né? Mas também você trabalha demais. O que eu vou fazer? Eu e os meus filhos e eu preciso trabalhar. Alguém tem que pagar a conta. Mesmo porque antes de ter filhos eu sou mulher. Eu preciso ter meu espaço. Hello? Né? Então, é impressionante como as pessoas gostam de resolver nossos problemas. Isso é bárbaro. É tudo tão É fácil. demais, né? Tem aqui, ó, 2 olhos são para observar mais, 2 ouvidos para escutar e uma boca para não julgar. Adorei, é isso mesmo. Deus só deu uma língua para gente, para falar pouco. A gente fala demais, né? Muito bem. Exatamente. O que mais que vocês gostariam de deixar aqui? Aí tem uma menina que escreveu aqui. Gente, passo por um momento difícil,
muitas coisas dá vontade de desistir. Meus bebês são a minha força. Não falo de recaída, falo de depressão. Não é fácil. Quer falar alguma coisa, Silvana? Eu quero falar para ela buscar ajuda, né? Porque ela coloca que não falo de recaída, falo de depressão. Depressão, como eu falei no início da live, é um dos principais fatores aí que levam ao suicídio, né? Então, a gente sempre deve respeitar, né? Quando alguém traz uma demanda, né? Hoje tudo eu falo, busca ajuda, né? É importante que você tenha amigos, pessoas que te aconselhem de alguma forma, mas nada substitui uma ajuda profissional, né? Sim. Então, assim, busque ajuda, procure, de repente, se não tiver condições financeiras, vai aos serviços da rede pública, né? A gente sabe da precariedade, mas funciona em muitos casos, né? Então, busque ajuda, não sofra sozinha, valide sua dor, né? E busque um profissional que vai te ajudar bastante, né, nas demandas que de repente você esteja passando. Sim. Quando a gente pensa no que a pessoa tem coragem de fazer, né? Quando a gente pensa no suicídio, é tão pesado. Será que é por isso que as pessoas não querem falar sobre esse assunto? Porque vocês foram as únicas duas corajosas que tiveram a coragem de vir falar aqui comigo. Eu já tinha pedido para outros profissionais, eu nem tinha comentado isso com vocês. Então, eu acredito que é um assunto tão doloroso, né? Ele envolve tanta coisa, como já falamos aqui, envolve cultura, religião, né? Envolve pensar no sofrimento, né? Eu li também outro dia um artigo que falava que a pessoa, quando pensa em suicídio, tem 3 Ds na vida dela nesse momento, né? Os pensamentos dela, conforme o que ela está passando, é de desesperança total, né? Que aquilo que ela está passando nunca vai passar, não tem jeito, né? Vai ser o fim, né? O outro D é o desamparo, né? A pessoa se sente desamparada, parece que não aparece ninguém nesse momento para dizer, olha, estou aqui com você para o que der e vier. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa pensa que se falar realmente será julgada, e muitas vezes é mesmo, né? Então, assim, as pessoas adoram julgar o outro sem tentar entender o que está acontecendo. E, por fim, o desespero, né? O desespero, que é o que realmente, olha, não tem jeito e a única forma de acabar com esse sofrimento é me matando, né? Então, falar de suicídio é um assunto pesado, mas eu acho que é importante que se fale e que fale que não é bobagem, que fale que por mais que seja uma demanda que o outro deve imaginar, poxa, mas isso por tal caminho dá para ser resolvido. Para a pessoa que está em sofrimento, não, é algo muito grandioso. E aí a gente deve realmente validar aquele sofrimento e ajudá-lo a buscar ajuda, né? E ajudá-lo de alguma forma a encontrar caminhos. Né? Então, eu acho que suicídio, aos poucos, assim como o luto, né? As pessoas têm dificuldade também de falar sobre luto, né? E aos poucos a gente tem que desmistificar esses assuntos, né? E falando cada vez mais para que as pessoas se encorajem a falar, olha, eu tenho pensamentos destrutivos, eu quero falar sobre isso, eu quero buscar ajuda, eu quero tentar pensar de outra forma. Então, é só falando mesmo. Só falando, compartilhando sua dor e para ser ouvido, para ser ajudado, para ser direcionado. E é importante falar, realmente. Tudo bem. Tem uma pergunta da Luciana aqui, que você falou da depressão, que é o mais comum, né? Isso. Da ideação suicida. E no caso dos transtornos? Ela perguntou. Outros transtornos, né?
Então, uns transtornos de personalidade, né? Tem a bipolaridade, né? Porque a pessoa que tem transtorno bipolar, ela vive em dois polos, né? Que é o Uhum. polo de mania, né? Que é aquele polo onde tá tudo bem, a pessoa tá eufórica, a pessoa até, de certa forma, comete atos insanos, né? Faz coisas ali sem planejar. E tem o polo baixo, que é o polo da depressão, onde a pessoa se sente muito depressiva, muito triste, né? Então, Uhum. nesses dois polos, ela corre muito risco, né, de suicídio. Porque ou está muito depressivo, ou está muito eufórico e acaba perdendo o medo de fazer as coisas. E o medo, a gente sabe que é um fator de proteção também, né, para o ser humano. Então, aí Sim. tem o borderline, que geralmente é o que se corta, né, que causa autolesão, né, que é também um transtorno de personalidade. Então, são esses dois transtornos são os mais comuns para as pessoas que se suicidam, né? E Uhum. o uso e abuso de substâncias psicoativas também, né? Que Uhum. acaba levando também a cometer suicídio, né? No caso aí, a Débora até trouxe um fato aí que ocorreu com um ex-paciente nosso que, Muito triste. infelizmente, saiu antes do tempo aqui da internação. É interessante esse caso, porque eu não estudei nada sobre isso. Eu gosto muito de fundamentar, né, as coisas que eu observo, né? Nem cheguei a estudar. Mas na minha percepção, enquanto mestre no cuidado humano, a família fica entre a decisão de deixar o filho na clínica psiquiátrica e fazer a vontade do filho que está querendo resolver a vida dele. É interessante isso, né? E no fim, eu fico imaginando como essa família se sente hoje, né, com a perda. Porque agora ela tem que lidar com a questão da culpa, né? Como deve ser pesado para vocês que tentaram fazer alguma coisa e como deve ser pesado para essa família que tomou essa decisão, querendo atender o amor da vida deles. Olha como Mas é interessante, né? Essa Então, linha para a família ela é bem complicada, Fernanda, porque é assim, muito complexo. a culpa existe na internação, no momento que vai internar, Sim. a culpa existe durante a internação e existe também pós-internação. Olha que interessante, né? Por isso que é de extrema Então, importância a é família muito procurar ajuda. complexo, né? Quando se trata de internação, é muito complexo para o paciente e para a família. E esse paciente é um manipulador, muito inteligente. É, é surreal. E se você não tiver uma equipe engajada em te direcionar, você vai pirar. Você vai pirar, você não vai dar conta, Mas né? aí entra aquela outra situação que eu falei na outra live, né? Eu preciso também que a família tenha a mente aberta, porque neste caso em especial, os técnicos marcaram 3 reuniões, foram em 3 reuniões conversadas. Na verdade, a família tem que colocar os óculos do profissional. E ela tem não que está querendo confiar, né, enxergar. Fernanda? Confiar. Eu sempre E tá. digo para o familiar, né? Eu falo assim, olha, tem que deixar o paciente aqui e confiar em nosso trabalho, né? A manipulação e assim, a família sabe totalmente que é manipulação, que as falas, mas que de repente ali uma saudade, né, a falta do convívio, acaba sucumbindo a esse desejo, né? Então, assim, isso foi um caso à parte, tem alguns outros casos que acabam tirando também antes do tempo, mas a maior parte hoje confia muito em nosso trabalho. E quando a gente tem um Sim. familiar que nos dá carta branca para colocar nossos protocolos em prática, né? A gente explica tudo como funciona, principalmente protocolo medicamentoso, protocolo de atendimento, né? Os PTIs, né? Que são os planos de atendimento individual, né? Então, a gente Uhum. deixa muito claro para o familiar o tipo de trabalho que a gente desenvolve. E a gente espera o quê?
que eles acatem, né, todas as decisões tomadas pela equipe. É claro que a gente comunica o familiar, né, a gente, de certa forma, pede autorização quando tem que haver alguma quebra ali de quantidade de visita, quantidade de ligação, né, porque às vezes a gente observa que o excesso de ligação familiar atrapalha também. Então, assim, a gente pede realmente que o familiar confie em nosso trabalho e nos deixe desenvolver o melhor, né? Então, isso é o melhor dos mundos quando isso acontece, mas encontramos muita resistência também. Sim. O que eu tenho de sugestão, né? Não é nem conselho, porque cada um tem a sua força. Na literatura canadense fala o seguinte: quando a doença vem, ela vem, faz um estrago na tua cabeça, um estrago. Sim. E só quem sabe é quem vivenciou. Isso envolve significado, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas têm mais forças e outras têm a força diminuída. Ou outras que não têm nenhuma. E isso envolve muito a questão individual de cada família. Por isso que as famílias são consideradas indivíduos, né? Mas assim, aqui eu tô falando de família para família, tá, gente? A família que está falando sou eu, porque eu também vivenciei isso. O que eu trago para vocês é o seguinte: é a lei do controle. Controle zero. Quando você tem a lei do controle zero, porque geralmente o familiar, a mãe principalmente, ela quer ter o controle dos filhos na mão, porque o amor incondicional faz isso. Só que esse amor incondicional nesse momento atrapalha. Então, o que vocês têm que fazer? Controle zero. É controlado, já foi, acabou. Então, você vai ter que soltar esse controle nas mãos de profissionais, mesmo sem conhecê-lo, desde que você entenda como que é o procedimento desse local. Eu fiquei bem tranquila quando eu vi o trabalho deles. Fiquei mesmo. Claro, vinha angústia, via... Algumas vezes eu liguei para a Silvana, eu liguei para a Débora, liguei até para a Rízia, administradora, para o Alex várias vezes, por ele ser profissional da mesma área, né, de ser enfermeiro. Mas assim, gente, solta o controle. Solta. E aí exercita a tua espiritualidade, isso ajuda bastante. Tenta desviar um pouquinho a sua dor. Eu dei palestras sobre inteligência emocional. Dei mais de 30 palestras. Foi o que me fortaleceu. Cada vez que eu ministrava uma palestra, aquilo me curava, né? Então, assim, solta. Solta o controle na mão da equipe. Solta. Para de querer controlar. Não vai resolver. E, ó, faz sentido o que eu tô falando, hein? O meu filho já tá dormindo. Ele estava dormindo lá na outra cama. Quando ele ouviu a voz dessas duas aqui, ó, eu vou mostrar, tô no quarto da minha filha, ó. Onde ele está? Acabou dormindo, ouvindo a voz das duas. Isso quer dizer o quê? Cuidado humanizado. Ele foi acolhido por essa equipe. Ele ama essa clínica. Se ele pudesse, ainda bem que a clínica é longe, senão ele queria ir lá todo dia, né? Não ia dar nunca mais sossego para a equipe. Mas isso é cuidado extraordinário, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão. Eu falo que eu sou da família de vocês, né? Faço parte de vocês mesmo, não tem jeito, é inevitável, né? E o Miguel, ele adotou essa equipe toda. Isso é lindo, gente. É maravilhoso, porque a gente está falando de condições que a sociedade tem preconceito. E quando eu falo que muitas pessoas não frequentam mais a minha casa porque tem medo do meu filho, que é um absurdo isso, eu falo mesmo. Vai tomar banho, gente. Sai, vai longe mesmo. Porque qual o problema de ter tido algum problema psiquiátrico? Remédio existe para tratar. Terapia está aqui, ó. Estamos falando de psicóloga. Né? E assim, aprendi muito, sofri muito. E eu não vou calar minha boca. Você que é profissional que está me ouvindo, presta atenção no que você fala, cara. Cuidado.
Tiver que fazer alguma coisa, faz rápido. Enfermeiros, técnicos, presta atenção no teu paciente, cara. E não fica com essa historinha de apoio psicológico, o raio que o parta. Tu não é psicólogo. Vai pedir ajuda do psicólogo. Direciona para o psiquiatra, para o assistente social, vai para o Ministério Público. Faz alguma coisa antes que esse cara se mate. Presta atenção. Olha o que a família está dizendo. Não demora. Corre. Não espera acontecer para depois falar, ai, meu Deus, não vi. Cuidado, presta atenção com o que você fala. Você nunca vai entender o que a família está dizendo. Você pode imaginar. E não fala que você entende, que você não entende. A menos que você passou pela vivência. Então, presta atenção. Cuidado. Enfermeiros, vocês têm que aprender a trabalhar com a equipe multidisciplinar. Isso é muito sério. A gente está falando de psiquiatria. Autistas, tem um monte de autistas aí, ó. Né? E a literatura é clara, tá faltando preparo profissional. E os caras estão pedindo ajuda. Os depressivos estão gritando, gente, me ajuda. E ninguém está fazendo nada. Isso é muito sério. E a gente tem que falar sobre isso sim. Estamos no mês amarelo aqui, ó. Hoje choveu o dia inteiro. Imagina quanta gente está trancada aí de casa, pensando besteira. Arquitetando o que vai fazer com a vida deles. Isso é muito triste. Ainda hoje eu tive uma reunião, Silvana, com um moço que faz psicologia na São Judas. Amanhã eu vou fazer uma live com ele, viu, gente? Vou fazer uma live. Eu fui tomar café alguns minutos antes de estar aqui. O cara é aluno, é a 4ª vez que ele faz evento científico por iniciativa própria. Eu fiquei assim, ó, com a boca aqui, ó. Tem até inscrição no Simpla, olha que chique. Código de barras e tudo. Fiquei encantadíssima. Falei, vou te ajudar a divulgar isso aí, rapaz. Márcio, extraordinário. Não tem que calar a boca. Faz alguma coisa. Né? A gente, se quando não fizer um pouquinho, aqueles números que a Silvana acabou de falar no começo da live, gente, é muita gente se matando. Isso é muito sério. E pode estar dentro da tua casa e você nem saber. Isso é muito sério. Corre, faz alguma coisa, porque o amor da tua vida pode estar correndo risco de vida. Né? Verdade. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente já passou, olha, 10 horas. Tem que encerrar a live. Agora são as últimas palavras. O Instagram vai encerrar a gente aqui. Silvana, uma palavra que você queira deixar aqui. Bom, eu quero agradecer, assim, como eu disse, né? Principalmente te parabenizar pelo olhar, né, que você teve, o entendimento de que o Miguel precisava de ajuda profissional, né? Passando por cima aí de muitas crenças, né? E que bom que você nos encontrou aqui. E principalmente que encontramos o Miguel, né? Que, como eu disse uma vez para você, a gente mais aprendeu do que ensinou, né? Ele é maravilhoso. Deixou saudade aqui para alguns que ficaram como pacientes, né? Mas para a equipe inteira, né? Então, assim, a gente sempre aguarda quando vocês vêm visitar, traz bolo de chocolate. De pêssego também. De pêssego. De pêssego também. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente fica muito feliz quando vê resultados como o do Miguel, né? A Clínica Oliveiras realmente preza por um trabalho humanizado. Temos aí nossa mão de ferro, que é a Débora, que comanda a unidade verdade. como ninguém. Ela prioriza, assim, infinitamente o cuidado com os pacientes em geral. Então, ela quer entender tudo, ela busca nas câmeras, às vezes eu a encontro de madrugada online e eu tenho certeza que ela está lá olhando os pacientes, se está tudo bem com a clínica, né? Então, assim,
E desde das meninas da limpeza até nossa diretoria, tudo com um pensamento único, que é o paciente em primeiro lugar, né? Voltar, deixá-lo funcional para a sociedade, para que ele volte para o leito da família bem, né? Então, esse é nosso propósito e eu sou muito feliz em fazer parte dessa família, né? Muito feliz aí em, de repente, contribuir para a diferença na vida do outro. Muito E bom. agradecer pela oportunidade de estar aqui na live. Muito bom. E você, Débora, quer deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer a todos que participaram e mais uma vez dizer, né? A decisão de abrir a clínica foi uma escolha de amor, né? Foi algo que eu e meu marido, quando a gente decidiu abrir para fazer a diferença. E é isso que a gente está buscando todos os dias. Muito bom. E a minha mensagem que eu deixo para vocês é de esperança, do medo do desconhecido, onde no momento de mais profunda dor eu encontrei essa equipe extraordinária que fez com que eu e meu filho tivéssemos paz. Né? Hoje eu posso dizer que a minha família foi reconstruída, a gente está em construção ainda, o Miguel ainda continua fazendo acompanhamento com essa equipe, ele não quer outro terapeuta, ele não quer outra médica, ele não quer outra psicóloga, tá bom, vamos lá para a equipe. Então, assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu durmo tranquila, né? Eu não tenho medo nenhum que meu filho vai sair correndo ou subir até o 25º andar, né? Não tenho receio nenhum em sair com ele em público. Ele é uma pessoa extremamente educadíssima, abraça todo mundo, beija todo mundo, né? Coisa que ele não fazia antes. E se eu pudesse agradecer ao mundo cada vez mais, estaria agradecendo. E conte comigo para tudo que vocês precisarem. Eu falo aqui com muita propriedade o que eu vivi. E se eu precisar novamente, é lá que eu vou colocar meu filho. Porque lá é a segunda casa dele. Ele fala isso. Tá? Então, é lindo ver isso. É lindo. Onde a gente vê pacientes tão vulneráveis, uma situação tão delicada, onde a gente encontra equipe que nos acolhe, nos abraça e nos traz esperança de um dia melhor, como eu estou tendo agora, onde eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e tranquila, sem medo da morte. Porque eu fiquei com medo da morte, estou falando sério. Isso não é brincadeira, tá? Então, eu gosto muito de uma música que fala assim, que os amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus. E assim eu sinto vocês em mim. Gratidão. E até a próxima live, quem sabe uma aula, né? Com certificado, que eu já dei o convite aí para vocês. A live vai ficar gravada, para quem não assistiu desde o começo. Vale a pena assistir e compartilhar aí com o pessoal. Gente, obrigada. Obrigada, amo vocês. Obrigada, de montão. Eu e o Miguel amamos vocês. Tá bom? Deus. Gratidão, um beijo. Obrigada, tchau, beijo. Tchau.